Olá, tudo bem? Nós vamos aqui falar também dos tratados internacionais. Eu fiz uma pesquisa, né, em que nós essa aula é um complemento, né, da primeira parte, e fiz uma pesquisa sobre algumas questões, né, no site do Ministério das Relações Internacionais que são interessantes aí para a gente complementar a primeira parte, o primeiro vídeo aí, né, sobre tratados internacionais, que às vezes são perguntas que surgem, né, constantemente, recorrentemente, pelos alunos, e eu fiz essa pesquisa para dar uma complementada, né, complementar o que a gente falou um pouco dos tratados em outra oportunidade, né. Então eu vou ler algumas aqui, né, comentar, vou deixar esse material também disponível, mas eu pincelei algumas importantes aqui. Uma das funções de um diplomata é negociar os acordos. O que são esses acordos, para que servem, né? O acordo internacional é um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no âmbito do direito internacional, né? Acordos internacionais servem para estabelecer regras concretas para a parceria em áreas específicas. Podem, por exemplo, estabelecer critérios pelos quais turistas de um país ficam isentos de visto, né? Ou pode estabelecer a entrada de produtos de um país em outro no livre de impostos, enfim. Os acordos podem servir também para apontar possíveis formas de cooperação futura. Por exemplo, criar comitês de reunião periódica para aprofundar o diálogo e conhecimento mútuo entre países, né? Enfim, acordo, intercâmbio de tecnologia, né? Intercâmbio de estudantes, né? Enfim, tem N temas, né, que a gente já pôde falar em outras oportunidades, em outras aulas, tá certo? Onde posso encontrar uma cópia dos acordos assinados no Brasil? É possível encontrar cópia dos acordos assinados na plataforma Concórdia, né? concordia.itamaraty.gov.br, ferramenta desenvolvida pela Divisão de Atos Internacionais e pela Divisão de Informática lá do Ministério das Relações Exteriores. Então, quem quiser aí aprofundar, ou tem interesse, ou vai fazer um trabalho de TCC sobre acordos internacionais, né, que é bem interessante por sinal, tem aí uma referência para iniciar ou começar a estudar pelos próprios acordos, né? Acordos internacionais só podem ser estabelecidos entre países e assinados pelos seus presidentes. Acordos internacionais podem ser estabelecidos entre dois ou mais estados, ou entre um ou mais estados de uma organização internacional, né, como a ONU, por exemplo. No Brasil, estão autorizados a assinar acordos internacionais apenas o presidente, o Ministério das Relações e os embaixadores, chefes de missões diplomáticas, às vezes eles vão, né, em alguma missão representando, né, podem também assinar no exterior. Além disso, outras autoridades podem assinar tratados desde que tenham uma carta de plenos poderes assinada pelo presidente e referendada pelo Ministério das Relações Exteriores, tá certo? Então, é o presidente, mais o ministro das Relações Exteriores e quem o presidente delegar, né, aquela função. O que acontece se um país descumprir um acordo internacional? Caso um país descumpra um acordo internacional, seu parceiro iniciará consultas para conhecer em detalhe o motivo do descumprimento. Caso esse país esteja enfrentando dificuldades, mas deseja cumprir o acordo, ambos podem negociar estratégia que permita o seu cumprimento, o que pode incluir tanto estender prazos e modificar o acordo original, como celebrar um novo acordo. Caso esse país deseje não mais fazer parte do acordo, notificará seu parceiro dessa decisão, o acordo será cancelado ou denunciado, né, que é uma palavra também de rescisão. Então, recentemente nós tivemos aí o Donald Trump
cancelando alguns acordos, né, referente à questão recentemente que eu falo, né, nos tempos de hoje, né. 2018 ele cancelou um acordo, né, de desarmamento e também com relação ao acordo sobre meio ambiente. Tá? Ele fez isso aí. Alguns acordos contêm regras mais elaboradas para resolver descumprimentos. É o caso dos acordos entre membros da OMC, Organização Mundial do Comércio. Se um país entender que foi prejudicado por outro, pode solicitar que a OMC julgue o caso. Existe acordo internacional secreto? A ONU proíbe acordos secretos. Dessa forma, todos os países membros da ONU são obrigados a tornar públicos seus acordos, conforme determina o artigo 102 da Carta da ONU. Um acordo internacional entra em vigor no dia em que for assinado. Alguns acordos, por tratar de assuntos mais simples e por não criar custos financeiros aos seus signatários, entram em vigor na data da assinatura, sem necessidade de confirmação posterior pelos países que os assinaram. Né? Assinatura que eu falo depois da publicação. Né? Eles estão falando aqui que considera, mas no Brasil, por exemplo, tem que publicar esses acordos saírem no Diário Oficial, mas obviamente depois da assinatura. Outros acordos, por tratarem de assuntos mais complexos ou criarem custos financeiros aos seus signatários, só entram em vigor depois desses signatários confirmarem seu compromisso em cumpri-los, que é a ratificação. No caso do Brasil, a ratificação só é feita na grande maioria dos casos, né, se o acordo for aprovado pelo Congresso. Exceções incluem, por exemplo, contratos de empréstimo, que só precisam da aprovação pelo Senado Federal. Né? Então, uma operação de crédito para um estado, por exemplo, do município, tem que ser aprovado, se for dinheiro externo, tem que ser aprovado pelo Senado e pela Câmara. Porque o Congresso precisa aprovar alguns acordos internacionais para que eles entrem em vigor. Acordos internacionais que criarem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional têm que ser aprovados pelo Congresso antes de entrar em vigor, conforme determina o artigo 49 da Constituição Federal. Depois que o Congresso aprova um acordo, esse acordo passa a valer imediatamente? Depois que o Congresso aprova um acordo internacional, ainda são necessárias algumas etapas para que o acordo entre em vigor no Brasil. O país informa seus parceiros de que a aprovação ocorreu e assim confirma seu compromisso em cumprir o acordo, a ratificação. Seus parceiros também confirmam esse compromisso. Caso ainda não tenham feito isso, o presidente da República assina o decreto que determina o cumprimento pelo Brasil do acordo, né, que é a promulgação do acordo. É possível que acordos internacionais aprovados pelo Congresso nunca entrem em vigor? Acordos internacionais aprovados pelo Congresso podem nunca entrar em vigor se as outras partes nunca confirmarem o compromisso de cumprir o acordo. Outra possibilidade é o presidente decidir não confirmar o Brasil como parte do acordo, em razão de mudanças nos interesses do país e na conjuntura internacional. Pode acontecer, né? No meio do acordo, ou mudou o presidente, esse acordo ainda não foi finalizado, porque ele envolve várias etapas dentro do Congresso, e mudou o presidente, ele desistiu. Isso é muito, digamos, não é impossível, é até muito comum, às vezes, isso acontecer. Né? Como faço para saber se um acordo está em vigor? É possível pesquisar se um acordo internacional do Brasil está em vigor na página da divisão dos atos internacionais do Itamaraty. Então, gente, são algumas questões aí que complementam, né? Como eu disse, é interessante vocês entrarem na página lá do Ministério das Relações Exteriores, né? Em que você tem o site aí
com essas questões e outras mais também, aí no endereço, né, concordia.itamaraty, com y.gov.br, mas lá, essas navegantes, vocês vão conseguir. E então tem muito material que há a possibilidade de vocês pesquisarem, como eu disse, se porventura quiserem fazer um trabalho de conclusão de curso, né, ou mesmo aprofundar nessa matéria, e eu tenho tido experiências com alunos que se interessam muito nesse tipo de discussão, e ela, né, você, por exemplo, que às vezes quer advogar, se especializar em direito internacional, que também é muito interessante, um campo cada vez mais explorado, uma vez que os intercâmbios, né, estão muito mais, digamos, não só complexos, mas muito mais comuns, né, entre vários países, desses diferentes. Você tem temas, né, você pode especializar num tema, ser um especialista em direito internacional sobre o tema ambiental, por exemplo, né? Então, na carreira aí de vocês, isso se torna mais uma opção e um mercado, como eu disse, crescente, né? É um ramo aí que é complexo, exige muita atualização, obviamente, mas é um ramo aí que uma especialidade que cada vez ganha vigor na medida que a gente tem maior intercâmbio de informações, de relações nos diversos campos aí do direito, né? Então fica aí a dica também, se vocês quiserem se aprofundar. Então o objetivo foi esse, né? Tragar alguns pontos aí que podem gerar dúvidas e explorar aí com vocês. Tá bom? Então vou encerrando. A gente fica aí. Até a próxima. Um abraço.